tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo da viagem. Tô aqui com o Rodrigo hoje, né, amor? Veio me acompanhar. A Babaluzinha tá aqui porque é o grudinho, né, da mamãe, é o grudinho. A gente vai falar hoje sobre os perrengues da nossa viagem, que apesar de ter sido uma viagem maravilhosa, nós já estamos em casa há uns 3 meses. Isso. Agora que a gente tá gravando. E depois disso a gente pôde perceber que a nossa viagem realmente foi, assim, de excelência. Nós conversamos com outras pessoas depois e eu vou contar a experiência pra vocês. Mas, a princípio, o primeiro susto que a gente teve durante a nossa viagem foi o furacão. A gente já sabia que setembro, outubro ali tem rota de furacão, mas a gente não imaginou que seria justamente quando a gente estaria lá. 3 meses depois da viagem, a gente percebeu que, na verdade, a gente teve muita sorte na viagem, né? Nós conseguimos fazer tudo o que a gente tinha programado na viagem e conseguimos fazer mais do que a gente estava esperando. Verdade. E esse a mais foi por conta do furacão. Sim. Então, assim, é claro que pra gente chegar nesse a mais, a gente passou por alguns problemas que a gente não estava esperando, a gente não tinha programado passar. O primeiro problema foi que a gente não sabia por onde começar a se preparar caso o furacão chegasse com uma intensidade muito forte, algumas coisas acontecessem, que eram coisas assim que as pessoas falavam pra gente que ia acontecer. Nós chegamos no hotel e percebemos que tinha muita gente no saguão, assim, entrando e saindo. A gente ficou meio assustado, né? Quando a gente chegou no quarto já tinha um aviso com uma lanterna avisando sobre o furacão e tal, que eles iriam dar todo o suporte. E foi quando a gente recebeu um e-mail dizendo que o nosso voo havia sido cancelado. Esse foi o nosso primeiro impacto, assim, com relação ao primeiro problema que a gente teve. A gente chegou no quarto, já viu lanterna, e aí a gente vai no e-mail e vê que o nosso voo foi cancelado. Então foi o primeiro impacto nosso, assim, caramba, foi cancelado. E aí? Como é que vai ficar agora pra frente, né? A gente ficou assustado com o que poderia acontecer a mais. A gente já ligou na American Airlines e pediu pra remarcar logo o voo, né, de imediato. E a gente remarcou, isso foi uma sexta ou sábado, a gente remarcou pra uma quarta, não foi? Nós remarcamos pra 3 dias depois. A gente ia embora quinta, então. Foi quinta. Nosso voo era pra segunda-feira, e aí a gente conseguiu remarcar segunda-feira, dia 11, e aí a gente conseguiu remarcar pro dia 14 de setembro, quinta-feira. E isso gerou consequências. A gente tinha o carro, que a gente ia entregar no dia 11, a gente tinha o hotel, que a gente ia fechar dia 11, tinha o seguro-saúde, que vencia dia 12, que era o dia que a gente chegava no Brasil, e a gente ia ter que estender isso tudo. Tudo isso. Então... E assim, tudo por conta. O avião eles postergaram porque não tinha como sair voo, mas o restante tudo a gente teve que pagar a mais. Na verdade, o que aconteceu com relação ao avião foi o seguinte: o nosso voo saía de Orlando e fazia uma escala em Miami. O aeroporto que fechou foi o de Miami, não foi o de Orlando. Voltamos porque a comida chegou. Então vamos continuar. Depois que a gente conseguiu ligar na American Airlines, marcar pra quinta-feira, a gente falou, de boa, né, mais 3 dias a mais. Então a gente foi na recepção do hotel, que tava assim, lotada. A gente ficou numa fila enorme e conseguimos pegar 3 diárias com um preço bem bacana, né? Foi. Assim, acho que metade do valor que a gente pagou. Na verdade a diária era 110 dólares, 116 dólares, eles fizeram a 68 dólares, 68 dólares a diária, tá? E assim, o atendimento foi super tranquilo, o saguão do hotel, eles têm o serviço de tradutor. Isso. Eles ligam para um local ali na sua frente e você pega um fone do telefone e eles pegam outro fone e aí a gente fica entre 3 pessoas conversando, então foi super tranquilo. Pra resolver direitinho, pra não ter problema, né? Porque a gente fala um pouco do inglês, mas como a pessoa era nativa mesmo, assim, não falava nem um portunhol, a gente falou, não, um tradutor, que aí resolve tudo sem problema nenhum, né? Nesses momentos, assim, que a gente tá nessa insegurança, você pode até tentar falar inglês, mas se você tiver a opção de usar um tradutor na hora, se tiver isso, usa, porque é melhor, entendeu? Você resolve mais rápido e com mais segurança no que você tá falando. E nesse mesmo dia a gente pegou as 3 diárias e pediu pra mudar de quarto. Por quê? O nosso quarto ficava em frente a um monte de árvores. E o nosso medo era, durante o furacão, a gente não sabia como chegaria lá em Orlando,
de cair, bater na janela, ter algum estrago maior. Então ela falou, ah, vocês estão mais seguros aqui do que eu estou na minha casa, não precisa se preocupar com isso. A gente falou, não, mesmo assim tentou a gente quer trocar convencer de a quarto. gente não mudar, mas a gente insistiu quis em pegar outro quarto. E foi a melhor coisa, né? Porque nós fomos pra área do Love Bug, se meu Fusca falasse. E é maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Parece até que o quarto era mais novo do que o que a gente tava. Vocês viram aí nos vídeos. Compensou muito a nossa troca. Ela fez essa troca pra gente sem custo algum, porque era a mesma categoria. Continuou o mesmo preço, não teve nenhum adicional, a gente pagou somente as diárias. Voltamos pro quarto, né? Voltamos pro quarto e aí a gente tentou resolver as outras duas situações. Quais eram? O carro e o seguro-saúde. A questão do carro, a gente tava na dúvida se acontecesse alguma coisa com o carro, se a gente arcaria, se tinha algum seguro também, a gente não sabia, a gente tinha dois problemas. O primeiro era tentar renovar a entrega do carro por mais 3 dias e se com relação a cair uma árvore em cima do carro, se o seguro ia cobrir. Então eu liguei na Alamo. E aí eu liguei na Alamo também com um tradutor, você pede um atendimento em português. E a gente tinha recebido inclusive um e-mail da Alamo dizendo que o aeroporto de Orlando também estava fechado e que a entrega do carro ela tinha sido postergada para quando o aeroporto abrisse, sem custo adicional. Isso. Aí eu aproveitei e liguei na Alamo, né, para confirmar isso e falei com o atendente e ele inclusive confirmou esse e-mail e não me deu número de protocolo. Não liguem para esses lugares nos Estados Unidos pedindo um número de protocolo, porque lá eles não fazem, não é cultura deles, tá? Mesmo assim eu peguei o nome do atendente, tá? E falei, beleza, então o carro tá porque o que tranquilo. ele falou assim, não, como seu voo é na quinta, se o aeroporto reabrir antes, pode ficar até quinta de cortesia. Isso. Não tem problema. Aí ele passou, acho que a matrícula e o nome dele, né? Foi. E a gente, então, tranquilo, estamos com o carro até quinta. Isso. Aí fomos para o próximo problema, né? Isso, aí fomos para outra situação que foi o seguro-saúde. Eu renovei por mais 3 dias o seguro-saúde. Gente, assim, é super barato. Muito, muito barato. 3 dias pra mim e pra Luana, eu paguei R$150. 3 dias. Então, assim, não deixem de fazer o seguro-saúde, ainda mais numa situação como essa. Por quê? Porque durante o furacão, a gente precisava ir na praça de alimentação e voltar, e o vento estava muito forte, assim, e corria risco de cair alguma coisa em cima da gente, machucar. Então, assim, por mais que a gente tivesse ficado dentro do hotel, a gente estava correndo algum tipo de risco, né? Então a gente foi lá e renovou o seguro-saúde. E aí ficamos tranquilos. Isso não é só essa questão, né? Se você está num parque, você passa mal, não só questão de furacão. Se você perde a sua bagagem, eles te asseguram. Também. O seguro-saúde é necessário para você fazer uma viagem internacional, para qualquer lugar. Beleza, vamos mudar de quarto. Já que a gente renovou, tá tudo renovado por mais 3 dias, vamos mudar de quarto. Aí a gente já tava com as malas meio que arrumadas, né? Ia embora na segunda, né? Ia embora na segunda, e aí a gente pegou as malas, pegamos o carro e fomos pro outro quarto. Isso. Mudamos pro outro quarto. E aí ficamos lá. E isso foi na sexta, nosso voo era segunda, e ele foi postergado pra quinta, né? Então, e assim, de sexta em diante, a gente já reparou que o hotel estava se preparando, né? Aí a gente começou a reparar que realmente o furacão estava chegando. O hotel começou a se preparar, ele amarrava as coisas. E a gente começou a ficar assim, caramba, será que é esse mesmo? E aí a gente ainda estava de carro, tudo certinho. E fomos em supermercados, as prateleiras vazias. Tenho as imagens, vou colocar aqui agora pra vocês. Recebemos o alerta do furacão e viemos no mercado comprar algumas coisas, e olha só. Tudo vazio, padaria vazia, tudo, gente. Eles realmente se preparam, eles estocam as coisas pra não ter mais alguma necessidade. Você não sabe quantos dias você vai ficar isolado, né? Quantos dias você vai ter que ficar recluso ali. Até então a gente tava assim, beleza, vai vir um furacão aí, a gente já conseguiu aqui se ajeitar por mais 3 dias, o carro tá aí tranquilo, a gente tem dinheiro, comprou umas comidinhas e tal, então tamo tranquilo, né? Beleza. E aí teve o furacão de domingo pra segunda, do dia 10 pro dia 11. E o hotel falou o quê? Não saiam do quarto. Eles estavam vendendo uns kitzinhos de sacolinha, eu vou colocar a foto aqui pra vocês,
tinha água, fruta, salgadinho e um sanduíche, já justamente para você ficar dentro do quarto e não sair nesse período. O hotel diminuiu a quantidade de funcionários e ficou assim tudo reduzido. A praça de alimentação tinha poucas coisas, não funcionava como toalha, antes. A gente podia pegar a toalha lá. Eles deixavam um carrinho, porque não tinha um serviço de quarto nesse período. Foi essa bem sacolinha, reduzido, né? ela, inclusive o preço dela era bem baratinho, era Acho que era 6 dólares. Um assim, sanduíche só é 7 dólares. Então compensava. Muita coisa. No domingo a gente dormiu a noite inteira. Isso foi o vídeo que a gente mostrou pra vocês do furacão. Nós ficamos no hotel praticamente trancado sábado, domingo e segunda. E na segunda, assim, dia de sol. Isso. Parecia que nada tinha acontecido. Algumas árvores quebradas, o pessoal na piscina, a gente também foi pra piscina. Dia normal, Até então tava tudo bem, ou seja, a gente passou pelo furacão, a gente tinha mais uns 2 dias para ficar nos Estados Unidos, a gente não sabia nem o que fazer, não tinha nem programado nada ainda. E aí na terça-feira a gente foi para um parque e quando voltou, acho que foi para um parque, a gente foi para algum passeio, ou pro Disney Springs ou no Orlando Eye. Quando a gente voltou, porque foi muita coisa. Quando a gente voltou tinha um e-mail, quando a gente voltou pro hotel, tinha um e-mail da American Airlines dizendo que aquele voo que a gente tinha remarcado pro dia 14 havia sido cancelado. De novo. E aí foi quando bateu o desespero, né? Foi quando bateu o desespero. Porque nós pensamos assim, caramba, como é que vai ser? Vão ficar cancelando agora e... Quando que a gente vai embora? Quando saudade que a gente vai de casa, embora e... Não aguentava mais comer, né? Aquela comida gordurosa. E aí, a primeira coisa que a gente fez, nós ligamos de novo para a American Airlines para remarcar o voo. Conversamos, remarcamos para domingo, dia 17. E o Rodrigo falou, vamos lá no aeroporto? Vai que a gente consegue, né? Vai que a gente consegue antecipar esse voo. A gente ligou, conseguiu remarcar pro dia 17, 3 dias depois. Mas vamos no aeroporto, porque conversando lá, vamos ver se a gente consegue antecipar. Porque a gente, antecipando, era menos hotel, menos tudo, né? Então... os gastos começavam a aumentar. A gente tinha que ver, porque tinha que ter um negócio do carro, a gente aproveita, vai no balcão da Almo ver com relação ao carro, né? Isso era dia 12. Isso. Aí vocês lembram que eu mostrei no vídeo de organização que a gente levou uma pasta assim de documento, né? Foi. Então tudo a gente tinha dessa questão dos documentos, né? Andamos pra caramba até chegar no aeroporto, né? O aeroporto longinho. É bastante longe. Estacionamos lá com uma certa dificuldade, que a gente não tinha ido no aeroporto de carro ainda. Estacionamos. E aí fomos direto no balcão da American Airlines. E aí... foi triste. O balcão da American Airlines e o balcão da Alamo. Foi assim, foi o início do pesadelo. Né? Nós chegamos lá no guichê, eu já encontrei, na American Airlines, eu já encontrei com o senhor, que ele falou que o voo dele havia sido cancelado 5 vezes. 5 vezes. E aquilo me bateu um desespero. Eu falei, gente, eu vou ficar aqui até quando? Eu quero ir pra minha casa. E o balcão, assim, tinha uma pessoa só no balcão da American Airlines. Que falava um portunhol. E assim, eles já estavam quase terminando o atendimento deles. Era por volta de umas, sei lá, acho que 7, 8 horas da noite. E aí a pessoa, assim, o atendimento deles foi, olha, a gente, teoricamente, resumindo, a American Airlines... Foi uma decepção. Foi uma decepção. Não fez nada pela gente. A gente falou, e o hotel e não sei o que. Aí ela falou, eu não posso fazer nada. A gente questionou em relação ao hotel e tal. E aí eles falaram, olha, a gente não pode fazer nada. Aí a gente falou, e aí, onde é que a gente vai ficar? Pode dormir bem aqui. Foi o que ela falou pra gente. Que responderam pra gente. O atendimento lá foi horrível. Foi horrível. Horrível. Eles não deram nenhuma atenção direito pra gente. Não falaram que não podiam fazer nada porque não era culpa deles. E assim, aconteceu o furacão? Aconteceu, mas... o furacão já tinha passado, por que cancelar de novo, né? Foi a nossa dúvida. Foi aí que a gente descobriu que o problema estava no aeroporto de Miami e não no aeroporto de Orlando. Mas só com a American Airlines, né? E só com a American Airlines, assim, as outras companhias, todos a gente passou pelo aquele painel com os voos e todos saindo e cancelados só da American Airlines. E aí a gente começou a ficar preocupado. E nós chegamos até em outras companhias pra olhar preço de passagem de volta, né? Eu fui em outra companhia e assim, uma passagem de volta pra mim e pra Luana, eles estavam cobrando pra gente R$9.000. Pra cada um. Pra cada. Então a gente falou, não, vamos voltar então pro a gente hotel, não né? teve outra solução a não ser ficar e
à mercê da American Airlines. Agora a gente fala tranquilo, rindo, mas na hora foi assim, muito desesperador. Foi. A gente ficou assim de mãos atadas, a gente não sabia o que fazer, a gente queria vir pra casa, a gente já não aguentava mais, sabe? Eu me senti aquelas pessoas que ficam isoladas em outro país e quero voltar pra casa e não pode. Foi horrível. A gente foi imaginando, caramba, quando é que a gente vai voltar? Será que a gente vai ficar preso aqui até quando? Quanto tempo, E aí, se a gente achou que a American Airlines foi uma decepção, quando descaso. A gente foi na Alamo, no balcão da Alamo, o desespero foi maior. Porque nós chegamos lá na Alamo e eu mostrei o e-mail da Alamo pra eles. Dei o número do atendente e assim, eles ignoraram totalmente a informação do e-mail e totalmente a informação que eu tinha recebido pelo telefone deles. A gente teria que ter devolvido o carro no dia 11 e eles estavam dando uma cortesia pra gente de devolver o carro naquele dia, que era o dia 12, sem cobrar essa diária. Ou seja, eles não escutaram nada. Tinha um atendente lá falando um portunhol lá também e eles não quiseram saber. Olha, foi um descaso total. Descaso total. E se você ainda falava, se você quiser ficar com o carro, mas até o dia 17 você tem que pagar tipo 500 a 600 dólares. Que e eu ainda tô sendo bonzinho porque eu tô dando desconto. Isso, foi o que eles foi falaram. quase o valor total que a gente 12 dias. De 12 dias. Então assim, foi bem ríspido assim. A gente eles não deram atenção nenhuma pra gente. Tipo, tanto faz, olha, devolve o carro agora ou você vai pagar. Foi o que eles falaram. Ou a gente vai debitar no seu cartão de crédito aqui. A questão do atendente, né? Passou nome, telefone e nada. Ele falou, não, nem conheço esse atendente, né? Sabe? E não assim, a solução final com a Alamo foi o seguinte: beleza, esses caras não vão ajudar a gente em nada. E pra gente não pagar mais nada para esses caras, vamos devolver esse carro logo aqui, ponto final. E foi isso que a gente fez. Foi uma tristeza. Foi uma tristeza. A gente não estava preparado para isso. Nós fomos pro aeroporto achando que a gente ia continuar com o carro esses dias. E se a gente fosse fazer as outras coisas para frente, a gente ia precisar do carro. E a gente não tinha planejado como ficar nos Estados Unidos sem carro. Sem carro. E aí devolvemos o carro e foi assim uma tristeza danada. A gente ficou sem saber o que fazer. Sem saber o que ficamos no aeroporto assim, sem saber o que fazer. Aí, vamos voltar no transporte da Disney, né? Mais uma vez, a hospedagem na Disney ajudou a gente. Fez a diferença, porque a gente olhou pro lado e a gente viu aquele transporte que a Disney tem do aeroporto pro hotel. E foi aí que a gente pelo menos conseguiu voltar pro hotel. Foi. E aí a gente mas assim, olha, eu preciso confessar que eu chorei o caminho inteiro. Nós entramos na fila, conseguimos lá com a Magic Band e tal. E aí a gente entrou no ônibus assim, arrasado. A Luana foi do aeroporto até o hotel chorando. Eu queria voltar pra minha casa, eu já não aguentava de saudade. E aí aqueles dias a mais que a gente ia ficar, a gente ia ficar eram 5 dias a mais, ali era o dia 12, a gente ia voltar dia 17. Os 5 dias a mais a gente começou a ficar assim, caramba, vamos ficar os 5 dias trancado dentro do hotel, porque não tem carro, né? Não tem, o dia tava acabando. Tem um ingresso pra gente ir no parque, mas a gente vai ter que usar um ônibus pra ir e voltar e sem poder comprar comida, vamos ter que comer a comida que tá no hotel. Porque o transporte da Disney são para os parques e os complexos da Disney. Isso. Eles não te levam para nenhum outlet, não te levam para um supermercado. Então, o que a gente fez depois disso, a gente chegou no hotel, né? Pediu mais diárias, porque a gente precisava de mais 3 dias, então foi o preço até um pouco a mais, porque era final de semana. Não foi essa tarifa tão reduzida, mas ainda assim foi menor do que o valor inicial que a gente havia pago. Então, tudo certo, né? E aí a gente voltou pro hotel arrasado, já tinha postergado o hotel, já tinha postergado o seguro-saúde. E assim, nesse dia a gente só chegou, tomou banho e dormiu assim. Acho que até meio-dia do outro dia. Até meio-dia do outro dia, assim, a gente tava assim, arrasado. A gente tava cansado da viagem, dos parques, de andar muito, a gente não descansou nenhum dia. Então veio tudo aquilo assim no ombro, sabe? Foi de uma vez. Mas aí no outro dia a gente falou, não, a gente tá aqui, vamos aproveitar, né? E a gente acordou e falamos, vamos aproveitar e vamos ver o que a gente faz. Nós fomos pra piscina, né? Foi. Nesse dia. E aí a gente falou, olha, tem transporte dentro do complexo da Disney, vamos passear, né? Só que no primeiro dia a gente ficou no quarto, assim, meio que
absorvendo assim tudo que tinha acontecido. tudo que tinha acontecido, aquela porrada da Alamo e o descaso que a gente teve lá, tanto na American Airlines quanto na Alamo. E aí nós ficamos o dia seguinte trancados assim, fomos pra piscina, voltamos. Gravamos o vídeo de comprinhas, que já tem aqui no canal. E aí... Até a gente falou, vamos no boardwalk, caminhar. Isso. Aí no dia seguinte a gente foi no boardwalk, né? E foi, assim, uma surpresa pra gente, surpresa. Né? E assim, como que a gente vai no boardwalk? A gente... ia esperar o ônibus, acho que ele ia demorar muito. A gente não tinha ônibus pro boardwalk. Aí não tinha, a gente ia ter que pegar 2 ônibus pra chegar no boardwalk, que é um hotel. E a gente, pô, não tem ônibus pro boardwalk, e aí como é que a gente vai fazer as coisas aqui? E aí nós fomos pro Uber. E por incrível que pareça, é muito tranquilo andar de Uber lá. Muito mais barato que alugar o carro. A gente tinha ido, a gente tava naquela estaçãozinha na entrada do hotel, que tem os ônibus, e a gente viu que não tinha. E aí eu falei, caramba, e agora? Como é que a gente vai fazer? Foi aí que eu falei, vou tentar usar o Uber aqui, ver se o Uber entende que a gente tá aqui. E aí eu chamei um Uber e o cara tava no hotel, estacionado assim, no estacionamento do hotel. E aí entramos no carro e ele conversava um portunhol também, e a gente foi conversando, ele foi dando uma segurança pra gente. Fomos até o boardwalk e assim, aí ali quando a gente chegou no boardwalk, que a gente percebeu que foi fácil andar de Uber sem estar com carro, aí a gente ficou mais tranquilo, porque a gente percebeu que a gente podia ir pra onde a gente quisesse com o Uber. Com o Uber ou com o transporte da Disney. Verdade. E foi um passeio maravilhoso, né? Foi um passeio maravilhoso, e a partir daí a gente começou a programar um monte de coisa pra gente fazer. Nossa. É claro, o que a gente dava, o que dava pra gente fazer dentro do hotel, a gente fazia dentro do hotel. O que precisava sair pra gente dar uma passeada, a gente ia de Uber ou então pegava o transporte da Disney. Que também é impecável, sai no horário, não tem atraso, tudo direitinho. Vocês viram aí nos vídeos, né? E assim, foi isso, né, que aconteceu. A nossa volta também, a gente voltou com o transporte da Disney e foi muito tranquilo. O cara falou assim, olha, 1h da tarde vai passar o ônibus aqui pra pegar vocês pro aeroporto. Deu 1h em ponto, ele tava lá passando pra pegar a gente pra ir pro aeroporto. E aí, pra gente foi assim bom, porque nós começamos assim, pô, será que se cancelar de novo vai... A gente já tava mais animado. Já tava mais animado, e a gente não ia achar ruim se cancelassem de novo esse voo do dia 17. Eu só fiquei um pouco preocupado porque as minhas férias estavam acabando. É verdade. Né? E eu fiquei preocupado também com relação a Babalu, né? E o dinheiro que a gente tinha reservado, que tava gastando a mais e que isso ia pesar lá na frente. Mas deu tudo certo, a gente fez muita coisa além do que a gente tava imaginando. E hoje a gente fala assim que foi maravilhoso. Que foi maravilhoso e que foi tudo perfeito, encaixou tudo certinho na nossa viagem. Até o fato de ter passado o furacão, até o fato de a gente ter devolvido o carro, né? Porque os estresses, porque a gente só entendeu que é fácil andar em outro país sem carro, essas coisas, porque a gente teve que devolver. Talvez se a gente tivesse pago as diárias a mais do carro, a gente não tinha percebido isso. É verdade. E aí é um aprendizado que a gente teve. Se a gente for hoje, a gente já não pensa mais em alugar um carro. Que a gente já não pensa mais em alugar um carro. Ou seja, a próxima viagem que a gente está planejando, se ficar muito caro, a gente vai deixar de alugar o carro para andar de Uber e aproveitar o dinheiro para comprar outras coisas e os transportes que estão disponíveis. O transporte da Disney. Isso reforça mais ainda a nosso desejo de se hospedar no hotel da Disney. Sim. Porque a gente vai economizar nessa parte de transporte até do Uber. Não, sem falar que o hotel inteiro, ele te dá muito recurso para você se sentir bem. A questão, a gente comprou as mugs e elas venciam no período da nossa estadia. Até as mugs. Aí eu falei, moça, eu preciso de mais 3 dias na minha mug. Aí ela colocou, eu falei, quanto? Ela, não precisa se preocupar com isso, sabe? Eles são super atenciosos. Tudo que a gente precisou resolver, eles resolveram. A questão da gente conseguir marcar Fast Pass antecipado. A questão de ganhar um ingresso, sabe? Pra você ter o seu sonho completo. Eu tenho certeza que nenhum outro hotel faria isso. Assim como no dia que a gente foi embora, a gente foi embalar as malas, o rapaz falou pra gente, né? Que tinha hotel expulsando os hóspedes porque tinham outras pessoas chegando, sabe? E a gente não passou por isso, nem foi cogitado, né? A gente falou, precisa de mais disso. Tranquilo, sabe?
Não teve problema algum. Teve várias pessoas que a gente conversou depois disso que tiveram problemas durante o furacão, que não conseguiram aproveitar, que nem a gente aproveitou a nossa viagem inteira. Até os dias que a gente ficou trancado no hotel, a gente aproveitou. Foi. Não teve nenhum dia. A gente pôde dia. aproveitar bastante o hotel. E uma coisa interessante, quando a gente voltou, a gente percebeu que aquele ingresso que a Disney tinha dado pra gente, né? Ficou valendo vários ele dias ficou ainda. valendo por vários dias, até o final de outubro, ou seja... Foi. Nós usamos ele nos dois últimos dias, no último dia que a gente ficou. Em dois parques. Em dois parques. Só que se a gente soubesse disso, a gente teria usado dias antes. Então assim, nós aproveitamos, conhecemos o Animal Kingdom, que era um parque que a gente não estava no nosso roteiro, e podemos ir no Magic Kingdom pela terceira e última vez. E assim, mesmo, né? Foi, no final das contas, se a gente for colocar na balança, foi... A viagem dos sonhos. Né? Esse vídeo foi de perrengues, mas assim, não foram necessários e não foram tantos perrengues assim, a gente pôde aproveitar muito na hora, mais. A gente se sente incapaz, a gente pensa o que vai ser, nos gastos a mais, mas tudo o que aconteceu fez a nossa viagem se tornar ainda mais mágica, a gente pôde aproveitar muito mais. E ficou pra história, né? A gente fica assim encantado. Toda vez que eu, principalmente, que vou editar os vídeos, eu choro editando os vídeos. Agora já acabou, daí não tem mais vídeo da viagem. Mas tudo que a gente vê relacionado à viagem, a gente percebe que valeu a pena. Que cada valor investido, cada estressezinho que a gente passou lá nesse período não fez do nosso sonho maior se tornar uma coisa ruim. E esse período agora de furacão foi um período excelente que a gente foi. A gente pegou os parques muito vazios, conseguiu assim, fazer tudo. E se a gente fosse de novo pra ir nessa época, a gente iria de novo, né? Mesmo tendo furacão e tal, que a gente já passou, acho que pelo pior que a gente podia passar lá. E a gente aprendeu muito. Então, nós perdemos alguns medos. Medo de muita coisa, né? Primeira vez em outro país. E agora a gente tá bem preparado para a próxima. Nós aprendemos algumas coisas que a gente talvez não há tanta necessidade de gastar lá. E é isso, né? E só uma dica sobre bagagens, né? Nós levamos bagagem de mão. E eu levei poucas roupas, porque eu falei, vou comprar tudo lá, né? Rica, vou comprar tudo lá. Então eu levei poucos shorts. E quando eu cheguei lá nos outlets e nos shoppings, tinham roupas de inverno. Ou seja, não achei nenhum shortinho pra comprar lá. Então se vocês repararem em todos os vídeos da Souza, eu tô sempre com a mesma roupa. E eu também. Porque a gente não achou roupa de verão, só tinha roupa de inverno. E lá tava muito quente. Então fica essa dica, não vá sem nada. Leve a roupa que você vai usar, leve bastante shortinho se você for nessa época de calor, leve a blusinha, porque é difícil achar shortinho. Então, se você tá indo na época que lá foi inverno, vai ser inverno mesmo, você não vai achar nada de verão, né? A gente sofreu com isso. Organiza suas roupas de uma forma que você tenha roupa para todos os dias, roupas suas. Não conte com as roupas que você vai comprar. Porque você nunca sabe quanto tempo a mais você vai ficar lá. Ou até então se você vai achar a roupa você vai achar roupa confortável para que você possa usar lá. Isso. Entendeu? Gente, então foi isso. Resumindo, a nossa viagem foi um sonho. Toda vez que a gente fala, a gente fica assim meio bobo, né? Porque não tem como descrever. A emoção que você sente lá é um país totalmente diferente. E o que eu consegui dividir com vocês da nossa emoção, do nosso dia a dia lá, eu acho que quem acompanhou gostou muito, né? Tem mais de 30 vídeos aqui da viagem. Se você ainda não assistiu todos, dá pra assistir, dá pra fazer uma maratona. Esse é o último, todos. Né? Esse é o último vídeo. Esse é o último vídeo. Mas não acabou, né? Tem muitas viagens por aí ainda, vai ter muito vlog. Então já aproveita pra curtir esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo, né? Isso. Tchau! Tchau!